também em minha própria renúncia ao corpo e à equipe da sede mundial. Era uma figura importante, era uma autoridade dentro das testemunhas de Jeová. 278. Eu estou lendo e publicando textos, porque eu sei que muitas pessoas talvez não possam nem adquirir esse livro. E quem é testemunho de Jeová, é até proibido de comprar, de ler e até de assistir esses vídeos. Mas hoje a internet faculta a possibilidade da pessoa realmente ouvir o contraditório. Então vamos aqui à página 278. Na África, o penúltimo país que visitei foi Mali. A maioria dos missionários ali era de nacionalidade francesa. Depois de, com dificuldade, fazer uma apresentação em francês de alguns pontos que eu estava abrangendo com os missionários de cada país, perguntei se tinham alguma pergunta. A segunda pergunta apresentada foi: a sentinela diz que Jesus é o mediador só dos ungidos e não dos demais. Ele não é mediador de nós. Poderia nos esclarecer isto? Nem mesmo em oração ele é nosso mediador. Então o corpo governante ensina que Jesus é só mediador dos ungidos. Um punhado de ungidos não é mediador dos demais. Os demais são os demais, não vão nem para o céu. É o que ele diz aqui, denuncia. Isso foi causando um trauma tremendo no interior desse homem. 278, 285. Vamos ver o que diz aqui o Raymond France, ex-titular do corpo governante. O ensino oficial tem sido e é que somente estes dos 144 mil ungidos podem ter tal testemunho do Espírito, e que este lhes indica que são do grupo seleto dos 144 mil, os únicos que podem esperar a vida celestial. Todos os outros podem ser apenas classificados como prospectivos filhos de Deus, e sua esperança deve ser terrena. É horrível, né? Coisa terrível. A testemunha de Jeová não tem direito ao céu. Jesus disse para aquele ladrão na cruz: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus garante o céu para aqueles que creem nele. Ou será que naquele tempo do ladrão na cruz, há 2000 anos, o céu ainda não estava lotado com os 144 mil? Eu já escrevi a respeito disso e coloquei em vídeo. Vamos ver mais aqui o que ele diz. Página 285, página 292. Durante anos eu tinha a sensação de estar resistindo ao Espírito Santo quando lia as Escrituras cristãs. Costumava seguir lendo e aplicando a mim tudo o que lia. Então, de repente, acontecia de eu parar e dizer: mas estas coisas não se aplicam a mim, aplicam-se só aos ungidos. Vê a força da lavagem cerebral que os líderes faziam. Que a pessoa chega ao ponto: não, essa palavra não é para mim, eu não posso ir para o céu, eu não posso nem falar com Jesus, ele não é o meu mediador. Ele lia, estava escrito na Escritura, mas o efeito da lavagem cerebral dizia que não é para mim, porque os meus líderes, um grupo de homens, me disseram que eu não mereço isso. E ele continua. 292, 337. Página 337 do livro aqui, Crise de Consciência. Vamos ver o que ele diz aqui. Em contraste,
os 8 pontos usados pela comissão do presidente como uma espécie de confissão de fé pela qual julgar as pessoas não tinha um único ponto em que o ensino envolvido da sociedade pudesse ser apoiado por declarações simples e precisas das Escrituras. Ele julgava as pessoas sem base nas Escrituras. Aí ele diz: que declaração óbvia das Escrituras pode alguém, seja ele membro do corpo governante ou outra pessoa qualquer, apontar e dizer? Aqui a Bíblia diz claramente. Aí ele vai dizer o seguinte: que Deus tem uma organização na terra. Que ponto da Escritura diz isso? Que Deus tem uma organização na terra, com os seus punhados de ungidos. Uma do tipo aqui em questão, e que usa um corpo governante para dirigi-la. Onde faz a Bíblia tais declarações? Segundo, que a esperança celestial não está disponível a toda e qualquer pessoa que a adote, que ela foi substituída por uma esperança terrena, e que as palavras de Cristo com relação ao pão e vinho emblemáticos, fazer isto em memória de mim, não se aplicam a todas as pessoas que depositam fé em seu sacrifício resgatador. Que textos bíblicos fazem tais declarações? Na igreja primitiva, todos participavam do pão, da ceia do Senhor, mas nas testemunhas de Jeová não pode. É só para um grupo restrito. Terceiro, que o escravo fiel e discreto é uma classe composta só de certos cristãos, que não pode ser aplicada a indivíduos e que esta opera por meio de um corpo governante. Novamente, onde faz a Bíblia tais declarações? Quarto ponto, onde está escrito que os cristãos estão divididos em 2 classes, com uma relação diferente com Deus e Cristo, com base num destino terreno ou celestial? Quinto ponto, onde está escrito que os 144 mil em revelação devem ser entendidos como um número literal e que a grande multidão não se refere e nem pode se referir a pessoas que servem nas cortes celestiais de Deus? Onde está escrito isso? Eu também já escrevi a respeito desse assunto. Sexto, que os últimos dias começaram em 1914. Isso é uma invenção aqui do corpo governante. Inventaram isso aí, que os últimos dias começaram em 1914. Que os últimos dias começaram em 1914 e que quando o apóstolo Pedro, em Atos 2,17, falou dos últimos dias como se aplicando de Pentecostes em diante, não queria dizer os mesmos últimos dias que Paulo mencionou em 2 Timóteo 3,1? Onde está escrito? Sétimo, onde está escrito que o ano de 1914 foi o ano que Cristo foi oficialmente entronizado pela primeira vez como rei sobre toda a terra, e que esta data do calendário marca o início da sua parousia. Onde está escrito isso? Como inventaram esse tal de ano de 1914? As pessoas acreditam nisso. Onde está escrito que Cristo começou a reinar em 1914? Isso é uma aberração teológica. Oitavo, que quando a Bíblia diz em Hebreus 11, verso 16, que homens tais como Abraão, Isaac e Jacó estavam procurando alcançar um lugar melhor, isto é, um pertencente ao céu, não há possibilidade alguma de significar que eles teriam vida celestial? Que é isso? Estava procurando